Bem, olá, queridos, você que sempre me segue, sempre vê os vídeos aí, né? Hoje eu estou até da rua, mas muitas perguntas são feitas e às vezes eu fico meio sem tempo para poder responder, mas eu arrumei um tempinho aqui para responder para vocês. Me pergunto por que eu rebato tanto contra o dízimo e contra a igreja? Bom, vamos começar pela palavra. Jesus Cristo diz que nunca não habita em templo construído por mãos humanas. Ele nunca pediu para construir igreja. Ele falou: quando tiver 2 ou 3 reunidos, eu ali estarei. A presença do Espírito Santo de Deus veio sobre os discípulos no cenáculo. Ele estava reunido com os discípulos. Ele nunca teve igreja, ele nunca montou igreja. A igreja, quando vieram para ele e falaram sobre o templo, ele disse que não sobraria pedra sobre pedra. No ano 70 da era cristã, a igreja foi destruída. Caíram todas as paredes, não sobrou nada. E Jesus nunca pediu para que os discípulos fizessem ou formassem uma igreja. Nunca pediu dinheiro para formar essa igreja, para manter a igreja. Nunca pediu o dízimo para que o dízimo fosse para sustentar a igreja ou o templo. Muito pelo contrário, as pessoas ricas que oravam por Jesus, queriam seguir ele, ele falou para o centurião lá, aquele rico, ele falou assim: vai, vende tudo e dá aos pobres e me segue. Ele não quer o dinheiro. Zaqueu falou: se eu lesei alguém, eu vou dar tudo para os pobres, a minha parte, para te seguir. E Jesus falou: hoje entrou salvação na tua casa, não entrou na igreja. Se ele habitasse em templo, você podia ajoelhar, orar, rezar e ia ter comunhão com Deus. Mas a comunhão com Deus não é feita dentro de um templo, diante de uma imagem, diante de uma promessa que você se comprometeu a fazer. Você se comprometeu a cumprir. Ele não vai te dar nada, não vai acrescentar nada na sua vida se você deixar de fazer algum sacrifício. Ele disse: sacrifício eu não quero, nem orações repetitivas. As pessoas rezam às vezes 10 rezas, depois mais uma, e mais uma, mais uma. E ele falou: eu não quero orações repetitivas. A oração, ela tem que sair de você. E ele falou assim: quando você quiser ter comunhão comigo, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, e aquele que te ouve em secreto vai te ouvir. Você não precisa orar na frente de todo mundo. As pessoas oram hoje no meio de multidão. E qual a razão disso? Aparecer, se dizer espiritual. Eu nunca fiz uma oração. Você pode ver, eu tenho mais de 40 vídeos já ensinando. Nunca fiz uma oração, uma reza, seja lá o que for. E estou vivo, me mantenho. Não é assim que Deus quer. Não é assim que funciona. Por que você teme tanto não fazer, não pagar uma promessa, não cumprir isso e não teme verdadeiramente a Deus? Quantas pessoas perdem tanto tempo na vida dentro de um templo ouvindo uma pessoa clamando e falando para a multidão, e essa multidão é obrigada a aceitar e aceita. Por que você sozinho não senta e abre a Bíblia e estuda e procura ver o que realmente Deus falou com você? Por que você não quer entender a palavra de Deus? Como é que as pessoas podem te influenciar mais do que o próprio Deus? Ele morreu por você. É ele que diz que é assim que funciona. Você sabe quando foi que iniciou esse templo? Que você vê por aí esses templos? Quando teve a primeira construção? No ano 400 da era cristã. 400 da era cristã. Começa com a igreja de Pérgamo, no conteúdo histórico e profético. Eu estou dando um estudo sobre as igrejas. Você já imaginou isso? Esses templos. E antes, como é que as pessoas rezavam?
Como é que as pessoas tinham comunhão com Deus? Como é que era a comunhão com Deus? Moisés estava no deserto, não tinha templo. Aí ele fez o templo, mas foi uma ordenança de Deus, o templo. Depois ele fala que vai ser destruído. O templo de Salomão foi destruído. Como é que nós vamos continuar assim? Você não teme a Deus? Você não tem medo de que o que você faz está errado? Agora, se te falam que está certo, procura onde você pode ter essa certeza. De onde vem essa origem da sua certeza? Onde se iniciou? Quando começou as imagens, as esculturas, quando teve os primeiros cultos em templo, nesse molde de um líder, do clero e o leigo, o clero, aquele que sabe tudo, aquela roupa, quem inventou essa roupa? Essa roupa que inventaram, quem inventou? Não foi Jesus. Jesus não andava com essa roupa, não, nem os apóstolos. Eles não andavam com essa roupa, com mitra na cabeça, nem de terno e gravata, nem se diferenciavam dos outros, eles eram pessoas comuns. Você tem que ser uma pessoa comum, mas pelo que vive, pelo que faz, tem que ser admirado. Não pela sua roupa, não pelas suas vestes. É assim que funciona. É assim que Jesus quer. É assim que ele morreu, para que isso continuasse e você tivesse a eternidade. Se você não se preocupa com a eternidade, continua. Agora, se você se preocupa, procura atender, procura aprender, procura estudar. Abre a Bíblia na tua casa, começa pelos evangelhos, vai vendo, vai aprendendo o conteúdo histórico. Jesus de corpo presente nos quatro evangelhos, de corpo presente, vivo. Depois ele morre. Aí vem Romanos, Judas, de Romanos a Judas, todo o processo da formação da igreja. Depois vem Apocalipse, a sentença, o juízo para aquilo que não deu certo. Nós estamos na época do início do juízo para aquilo que não está dando certo. A gente vê o jeito que estão as igrejas, as denominações, eles lutam por dinheiro e só querem tirar mais dinheiro. É um culto de 1 hora ali, pedindo e sustentando as suas vidas, os seus passeios, os seus filhos, as suas viagens, os seus carros, mas não sustentam. E quem prospera com o dízimo e com as ofertas são as igrejas e os líderes religiosos. Haja visto que os templos, quanto mais suntuosos, mais gente é agregada à igreja. Onde tiver multidão, foge, porque Deus não está lá. Na multidão está Barrabás. Tenha um bom dia. Amém? Deus guarde teu coração e a tua vida.